minutos. Deputado Fabiano Pereira, a ONU divulgou um relatório que eu estou curioso. Eu sei que o deputado pode me dar mais informações. O estado mundial das cidades, deputado. Em primeiro lugar, boa noite. Felicimento a você. Bom estar aqui com a gente. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Encontrar os amigos, né? E de fato, nós estamos aí finalizando as eleições municipais, o que revela o quanto que é importante as cidades, né? E a ONU divulgou um relatório ontem em 4 locais simultaneamente, e um deles no Brasil, no Rio de Janeiro. E este relatório, ele primeiro alerta que até 2050, 70% da humanidade virá nas cidades, né? E um resultado bastante curioso, que é uma outra migração. Se nós tínhamos no tempo passado uma migração das pequenas cidades para as maiores, hoje existe um crescimento muito grande de cidades, das maiores cidades para as pequenas cidades, né? Sim. E o Brasil é o país que mais aumentou essa migração. Várias cidades que antes tinham 10, 15 mil habitantes, hoje tem mais de 50, outras ultrapassando os 150, ou seja, pequenas e médias cidades com um crescimento extraordinário, revelando que muitas pessoas acabam saindo dos grandes centros, né, por causa da poluição, da insegurança, do próprio desemprego, e ou voltando para suas localidades ou querendo uma qualidade de vida diferente. Deputado, assim, porque até eu dei uma das minhas manchetes, o senhor viu aí, é que também número da ONU, que as cidades brasileiras são aquelas de todo mundo que tem a maior disparidade de renda. Então isso faz com que haja esse problema até de segurança, de violência. Mas só o que nós começamos a notar também é o seguinte: na medida que essas cidades que eram pacatas, que você vive em quantas cidades que estão nos assistindo agora, tranquilo? Tá com a porta aberta? Tá com a porta aberta, não tem problema nenhum, nem não fecha. Só que começa também a chegar a violência os problemas nessas cidades. Né? Exatamente, a também brigar os problemas e as dificuldades, né? E certamente esse relatório também aponta que o grande desafio, né, dos futuros prefeitos é exatamente encarar isso, né? As desigualdades, que o Brasil, embora cresce, ainda existe essas desigualdades enormes, comparadas inclusive com índices da África, né, que é as cidades brasileiras, né? Enfrentar isso com apoios e suportes para aqueles que mais precisam, especialmente nas áreas de favela e nas áreas da periferia, né? Enfrentar a questão da violência e também o temor que existe desta migração para os pequenos municípios, que é também o aquecimento global, né? Ainda muitas dessas pequenas cidades possuem áreas de reservas ambientais ou mato, né? E de repente começa a avanço, evidentemente que o crescimento populacional se derruba, vai se construindo casas e assim, né, certamente também se prejudica o meio ambiente. Mas eu acredito que é importante esse desafio, né, de nós finalizarmos agora as eleições e escolhermos prefeitos que possam encarar. Tenho essa preocupação do que vai acontecer durante os seus 4 anos, ou 8, de repente. A propósito dessas informações que tu desse, só queria complementar, já que nós estamos falando, né? Este documento que foi apresentado pela ONU é um relatório que utiliza um tipo de coeficiente que chama Gini. O que é? É um indicador que mede a concentração de renda de um país e indica a desigualdade maior, à medida, enfim, que se aproxima de 1 para medir o nível de igualdade. Colômbia e o Brasil são os 2 países da América Latina com maior coeficiente esse de Gini. E entre as cidades brasileiras com os mais altos índices de desigualdade, nesse relatório estão citados São Paulo, Brasília e Fortaleza. Portanto, aí está.